Mais cedo ou mais tarde, algo parece nos chamar para um caminho específico. Você pode se lembrar desse algo como um sinal na infância, quando um impulso vindo do nada, um fascínio, uma reviravolta peculiar nos acontecimentos surgiu como uma anunciação: isto é o que devo fazer, isto é o que preciso ter. Esse é quem eu sou. A descoberta de um propósito de vida é um ingrediente crucial para uma vida bem vivida. Pois com um porquê para definir a nossa existência, é muito mais fácil permanecer forte em meio às turbulências da vida e seguir em frente apesar dos golpes do destino que cruzam nossos caminhos. O homem sem propósito é como um navio sem leme, escreveu Thomas Carlyle. Mas encontrar um propósito também é vital na produção de uma vida boa, pela simples razão de que quando descobrimos uma carreira ou uma missão para a qual sentimos um chamado interior, que é a essência de um propósito de vida, nos libertamos do nada invejável. Situação de passar a maior parte de nossa vida em um trabalho que não nos importa e no qual mal podemos esperar para terminar. Que homem no mundo, pergunta Goethe, não consideraria sua situação intolerável se escolhesse um ofício, uma arte, na verdade, qualquer forma da vida, sem experimentar uma vocação interior? Tudo nesta terra tem seus lados difíceis. Somente algum impulso interior, prazer, amor pode nos ajudar a superar obstáculos, preparar um caminho e nos tirar do círculo estreito em que outros trilham suas existências angustiadas e miseráveis. Se alguns de nós temos sorte porque tropeçamos num propósito em tenra idade, o fascínio toma conta da nossa mente jovem e um ambiente favorável fornece-nos os meios para nutrir esta curiosidade até que ela floresça no nosso propósito de vida. Para a maioria de nós, no entanto, um propósito não chega dessa maneira fortuita. Em vez disso, devemos procurá-lo. No entanto, nesta busca, não precisamos de viajar às cegas, pelo contrário, podemos recorrer à orientação daqueles que o psicólogo James Hillman chama de exemplos de vocação. Ou seja, os grandes homens e mulheres da história cuja grandeza consiste em terem encontrado e se dedicado totalmente ao propósito para o qual eram especialmente adequados. Pessoas extraordinárias demonstram vocação de forma mais evidente. Eles são extraordinários porque seu chamado é transmitido com muita clareza e são muito leais a isso. Eles servem como exemplos de chamado e de sua força e também de manter a fé em seus sinais. Os relatos desses exemplares de vocação convergem para um ponto curioso. Muitos afirmam que o que os guiou em direção ao seu propósito não foi a deliberação racional, mas uma força ou impulso que parecia ter vindo de além do limiar da consciência. Esta força tem sido chamada de muitos nomes, mas mais notavelmente tem sido referida como daimon. Sócrates teria sido habitado por um daimon, que em momentos cruciais o avisou sobre o que não fazer. Goethe acredita seu daimon por seus feitos poéticos e científicos. O poeta Rudyard Kipling escreveu: quando o seu daimon estiver no comando, não tente pensar conscientemente. Espere e obedeça. Carl Jung afirmou sem rodeios: havia um daimon em mim e, no final, sua presença foi decisiva. Em uma carta de 1871 escrita a um conhecido, Nietzsche confessou que simplesmente não pareço ter uma bússola para me dizer a que estou destinado e, ainda assim, olhando para trás, tudo parece se encaixar tão bem que é como se um espírito orientador tem me mostrado o caminho. Dada a onipresença desses relatos, não é surpreendente que a palavra vocação, um sinônimo comumente usado para propósito, signifique um ser chamado. Ou como Jung explicou, quem tem vocação ouve a voz do homem interior, ele é chamado. E assim é a crença lendária de que ele possui um demônio particular que o aconselha e cujos mandatos ele deve executar. Não é necessário acreditar em espíritos guia para entender esse fenômeno. Pois o daimon pode ser conceituado em termos psicológicos. Podemos vê-lo como um complexo psicológico inconsciente. Um conjunto funcional de ideias, emoções e associações que existem além da nossa percepção consciente e que influenciam a nossa mente consciente através de meios irracionais. O daimon nos guia na direção do nosso propósito através de intuições, fantasias, impulsos repentinos, sincronicidades e sonhos. Para o daimon, surpresas, escreve Hillman, cruza minhas intenções com suas intervenções, às vezes com uma pequena pontada de hesitação. Às vezes, com uma paixão rápida por alguém ou alguma coisa. Essas surpresas parecem pequenas e irracionais, você pode afastá-los. No entanto, eles também transmitem um senso de importância, que pode fazer você dizer depois: o destino. O daimon é mais forte em alguns do que em outros. O gênio, por exemplo, é o indivíduo possuído pelo seu daimon.
Ele sente a sua presença tão fortemente que não pode fazer outra coisa senão obedecer aos seus comandos. Na maioria de nós, entretanto, nosso daimon está enterrado nas profundezas do inconsciente, depois de anos seguindo um caminho de vida por razões de facilidade, segurança e necessidade de agradar aos outros. Nosso daimon foi silenciado. Mas podemos despertar a sabedoria intuitiva desse ajudante inconsciente, se cultivarmos um relacionamento consciente com ele. O que podemos fazer através de uma série de passos práticos? Em primeiro lugar, precisamos de diferenciar os nossos valores e interesses autênticos daqueles a que nos apegamos apenas por razões de validação social. Em outras palavras, devemos descobrir as habilidades e atividades que nos oferecem a centelha de alegria e as recompensas internas que são a marca definidora de um propósito de vida adequado. Este processo de autodescoberta é melhor facilitado pela recuperação de um sentimento de admiração infantil e pela lembrança de como brincar. Se integrarmos na nossa rotina diária sessões de exploração e experimentação nas quais deixamos a nossa atenção ser guiada pela nossa curiosidade natural, com o tempo, gravitaremos em torno de determinadas atividades em torno das quais se pode construir um propósito de vida. Não devemos, no entanto, ir em busca de uma verdadeira paixão. Pois em muitos casos só nos apaixonamos por um campo ou atividade depois de começarmos a nos destacar nele. Se não estivermos dispostos a nos estabelecer em um campo a menos que tenhamos certeza de que é a nossa verdadeira paixão, podemos embarcar em uma busca sem fim e nunca descobrir um propósito. Devemos, portanto, estabelecer padrões mais baixos e procurar um campo ou domínio que desperte a nossa curiosidade. Porque, pelo menos inicialmente, é provável que o nosso daimon seja fraco. Não nos fornecerá uma garantia esmagadora sobre se estamos no caminho certo. No entanto, mesmo na incerteza, ainda precisamos de agir. Devemos ouvir as pistas sutis que nosso daimon fornece e selecionar um campo que, pelo menos aproximadamente, corresponda aos nossos interesses. Estabelecer-se em um determinado campo, entretanto, é apenas o primeiro passo para encontrar um propósito. Em seguida, devemos nos dedicar a alcançar o domínio em nosso campo escolhido, pois só então nos tornaremos verdadeiramente apaixonados pelo que fazemos e só então poderemos conceder-nos uma oportunidade realista de nos sustentarmos financeiramente através das atividades que escolhemos. Para muitos que temem não ser capazes de alcançar a maestria, deve ser lembrado que, na maioria dos campos, a excelência é mais um produto do tempo gasto na prática deliberada e focada, do que depende do talento inato. Nietzsche fornece o exemplo inspirador do contista que começa como um ninguém. Mas quem compõe anedotas todos os dias e se torna um observador ardente dos meandros da psicologia humana, tudo em sua busca para formar os maiores contos de que é capaz neste exercício diversificado, escreveu Nietzsche. Deixe passar cerca de 10 anos, vi então o que é criado no workshop também pode ser levado aos olhos do público. Este é o nível de seriedade sustentada que devemos conceder ao nosso próprio propósito, para nos dar a melhor chance de sucesso. Como o cultivo de um propósito de vida, da maneira como o apresentamos, é uma tarefa que leva anos ou mesmo décadas a um perigo sempre presente de fugirmos dela e sermos desencaminhados pela nossa falta de segurança, validação social, dinheiro ou conforto. Devemos sempre ter cuidado com as tentações destes caminhos errados. Se sucumbirmos a eles, nosso daimon se tornará demoníaco. Isso nos envergonhará por nossa covardia e nos punirá com dor. A doença é a resposta toda vez que começamos a duvidar de nosso direito à nossa tarefa, escreveu Nietzsche, e toda vez que começamos a tornar as coisas mais fáceis para nós mesmos. Estranho e ao mesmo tempo terrível. Ou, como repetiu Robert Greene, e nada de bom poderá advir do desvio do caminho que você estava destinado a seguir. Você será atacado por variedades de dor oculta. Na maioria das vezes você se desvia por causa da atração do dinheiro, de perspectivas mais imediatas de prosperidade. Porque isso não está de acordo com algo profundo dentro de você, seu interesse diminuirá e eventualmente o dinheiro não virá tão facilmente. Você procurará outras fontes fáceis de dinheiro, afastando-se cada vez mais do seu caminho. Não vendo claramente o que está à sua frente, você terminará em uma carreira sem saída. Mesmo que suas necessidades materiais sejam atendidas, você sentirá um vazio interior que precisará preencher com qualquer tipo de sistema de crenças, drogas ou diversões. Compromisso aqui, não há maneira de escapar à dinâmica. Você reconhecerá o quanto se desviou pela profundidade de sua dor e frustração.
Você deve ouvir a mensagem dessa frustração, dessa dor, e deixar que ela o guie. É uma questão de vida ou morte. Para evitar os caminhos errados, que provocam a ira de nosso daimon, a paciência é prudente. Pois Schopenhauer observou que, quando somos liderados por nosso daimon, nosso caminho não será uma linha reta, mas oscilante e irregular, mas também precisamos ter cuidado para não confundir paciência com preguiça e medo. Pois somos mestres em auto-engano. Temos uma capacidade incrível de construir justificações convincentes para as nossas procrastinações. É necessária paciência para ver o nosso trabalho dar frutos. Mas precisamos de um sentido de urgência no plantio das sementes que darão estes frutos.